Eu sou o Denner, então, sócio fundador da V4 Company. Eu sou o Daniel Grudzinski, eu sou sócio da V4 Company. E basicamente, primeiramente é um privilégio, Luciano, estar aqui compartilhando um pouco da nossa visão sobre marketing digital, produção de conteúdo com o pessoal que te acompanha. Nós somos a V4 Company, como tu pontuou, e basicamente, cara, há 6 anos a gente auxilia empresas a implementar processos de vendas através da internet. A gente já teve a oportunidade de atuar com mais de 120 empresas, investir em mais de 6 milhões em mídia digital. Um dos cases mais legais que a gente teve a oportunidade de participar, o projeto mais conhecido, vamos dizer assim, é do aplicativo Spotify, que a gente em 2017 investiu 1,3 milhões de euros em mídia digital pelo Spotify no projeto Latam, Latinoamérica, 6 países. E hoje a gente está no processo de expansão e diversificação do nosso negócio através de formação de consultores e de criação de micro franquias, que a gente chama, né? Que é um esforço, que a gente pode falar um pouco mais para o teu pessoal, para expandir a nossa capacidade operacional, né? Com a produção de conteúdo, que é a pauta que a gente quer compartilhar com o pessoal aqui, a gente acabou ganhando muito mais escala na nossa venda do que a maioria das empresas do nosso setor tem. Meio que foi organicamente, a gente começou a receber muito mais demanda do que a gente era capaz de atender, e aí surgiu a ideia de fazer o projeto de franquia e consultores para dar conta dessa demanda que o nosso conteúdo acabou gerando. Com certeza, desde que a gente intensificou a produção de conteúdo na nossa parte aqui, também alinhada com as dinâmicas comercial da empresa, a gente acabou tendo maiores oportunidades, né? Eu acho que a pauta, a nossa experiência na produção de conteúdo e também no auxílio dos nossos clientes a produzirem conteúdos que vão estar alinhados com os objetivos comerciais, talvez nos dê um pouco de bagagem para compartilhar contigo essa questão da produção de conteúdo, né, Luciano? E falando de conteúdo, eu queria que você falasse um pouquinho mais, mostrasse para o pessoal do canal a importância, né, do conteúdo. Puder falar um pouquinho para nós, eu agradeço. Com certeza, Luciano. Até passando brevemente sobre a pauta das franquias, é um negócio novo, inclusive é um lance que eu não te falei, mas a gente teve a oportunidade de se conhecer acho que uns 2 anos atrás, e tu já tinha os teus negócios na linha de micro franquias digitais, e foi um dos pontos até que me inspirou. Eu não te falei isso, mas é um dos pontos que nos inspirou para lançar o nosso programa de micro franquia, que a gente pode falar um pouco mais depois. É verdade, né? Mas a dinâmica de produção de conteúdo, ela é muito intrínseca ao próprio trabalho da V4 Company, né? Nós somos uma assessoria de marketing mais voltado ao marketing digital, e esse é um tipo de produto que não necessariamente o consumidor ele está claro de que ele precisa. Os nossos clientes, eles não acordam de manhã sabendo que a gente tem a resolução de um problema que eles têm. Então, a produção de conteúdo, ela sempre foi um pilar muito importante na nossa atuação. Principalmente no início dos primeiros anos da V4, a gente focou muito na dinâmica de produção de conteúdo através de posts em blog, né? Então o próprio blog da V4 Company foi obviamente o ponto de partida, onde a gente começou a escrever sobre vários dos aspectos que eram relevantes e adjacentes à nossa prestação de serviços, com aquela finalidade de aos poucos ir conquistando tráfego orgânico, poder interagir com outros canais de conteúdo e desenvolvendo backlinks, mas um grande aspecto que virou a chave da nossa produção de conteúdo foi quando a gente manteve aquela ideia de imprimir uma linha editorial para redigir posts de blog, mas quando a gente pensou em formatar, não. A gente sabe que a gente é bom com vídeo, a gente sabe que existe uma demanda grande no YouTube para quem consome o tipo de conteúdo do qual a gente pode consumir. Então vamos pivotar, vamos, ao invés de fazer 100 e poucos artigos no nosso blog, vamos explorar um pouco da nossa dinâmica de produção de conteúdo audiovisual, né? E essa foi uma ideia mesmo que o Denner trouxe primariamente, né? Porque ao longo desses anos, Luciano, o nosso objetivo era encontrar um processo para implementar um processo de vendas através da internet. Como que eu poderia ter um processo dentro da minha empresa para implementar esse processo de vendas para outras empresas? E ao longo desses anos, com essas diferentes experiências, desde empresas muito grandes, como o caso do Spotify, até pequenas empresas como uma academia ou um infoprodutor que está começando, a gente encontrou pontos em comum, que são basicamente os 4 pilares que a gente bate, que é tráfego, engajamento, conversão e retenção. Se tu for estudar, tu sabe bem, tua audiência deve saber, tu vai sempre chegar nisso, seja por nomes diferentes, tem gente que vai falar de tração, tem gente que vai falar de outros termos, mas no fim são esses. Ou seja, isso não é novo, né, cara? Porque às vezes as pessoas pensam, conteúdo é um negócio novo de internet, mas não é sempre foi isso. Por exemplo, numa loja física, eu compro um ponto, vamos dizer que a gente vai ser sócio para abrir uma franquia da WhatsApp.
ou do Subway. Qual é o primeiro aspecto que a gente vai avaliar nessa nossa sociedade? É o tráfego no ponto. Se eu não tiver um ponto que circula muitas pessoas, eu não vou vender, eu não vou ter para quem vender. O segundo aspecto é o engajamento. Como é que vai ser o nosso layout do nosso PDV, o nosso atendimento, a nossa marca, para que as pessoas se envolvam. Terceiro aspecto são nossos meios de pagamento, oferta e pontos que vão fazer as pessoas comprar. E por fim, a retenção. Eu preciso fazer que as pessoas se mantenham comprando para que assim eu consiga aumentar meu lifetime, meu faturamento. E na internet é a mesma coisa. Só que ao invés de eu ter o layout do meu ponto de venda, eu tenho o conteúdo. O conteúdo é a arma desse engajamento que eu preciso fazer na internet para caminhar para uma conversão. E ao mesmo tempo nos ambientes digitais, ele é o aspecto que traz o público muitas vezes, tendo em vista a tecnologia que está por trás, seja dos buscadores ou dos compartilhamentos que vão te gerar algum tráfego orgânico ou até mesmo tráfego pago. Deixa eu só fazer uma pergunta para não fugir. Claro. Você falou que vocês escreviam bastante artigos para o blog, mas decidiram escrever menos para o blog e fazer mais vídeo. E o resultado com mais vídeo foi superior ao que vocês tinham no blog ou não ajudou? O que acontece, Luciano? A gente separou mais ou menos 3 pontos para trazer para a tua galera sobre a nossa experiência com produção de conteúdo. Um deles é o tipo de conteúdo que tu produz. A gente, da nossa experiência, ajudando clientes a fazerem e fazendo, a gente precisa encontrar caminhos que a gente se sinta mais confortável. O texto é um que a gente não curte tanto fazer. Porque o que acontece? Cada canal que eu escolho produzir conteúdo, eu tenho diretrizes para seguir para dar certo. Se eu vou produzir conteúdo no blog, eu tenho diretrizes, seja de tamanho de conteúdo e tudo mais. Para mim seguir essas diretrizes, eu não consigo fazer com a qualidade que precisa dentro do que a gente se sente confortável. Já no vídeo, sim. Há mais de 1 ano a gente produz vídeos todos os dias no canal da V4, vídeos de 3, 7 minutos, com consistência, porque esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo, a gente se sente mais confortável. Então, por consequência, o nosso resultado foi muito maior no YouTube em 1 ano do que em 4 anos produzindo conteúdo no blog. Não necessariamente porque um é melhor que o outro, mas porque a gente consegue fazer com mais qualidade no YouTube, porque a gente se sente mais confortável com isso. Basicamente a gente acabou sendo mais competente através do formato audiovisual do que através de escrever posts no nosso blog. Se a gente for comparar as dinâmicas de resultado, a gente sim colhia resultados, a gente conseguia gerar leads através do posicionamento a respeito de alguns dos termos que a gente escolhia falar no blog, mas existem determinados elementos em que nunca vão estar disponíveis através do formato texto. Quando a gente decidiu utilizar o audiovisual como um potencial na nossa comunicação, já que sim, a gente sabe se desenrolar em frente à câmera, não só a gente pôde explorar o YouTube, que também hoje é a 2ª maior rede de pesquisa do mundo, onde a gente também vai estar atento a questões de SEO, mas a gente acaba envolvendo aspecto de carisma, que muitas vezes você não consegue inserir num texto, aspectos da personalidade, de posicionamento, e dessa maneira criar uma interação um pouco mais quente com a audiência que a gente gerou. E isso, aos poucos, colaborou muito, principalmente para aspectos comerciais. Porque se surge uma oportunidade de negócio para a gente ter ou para a gente prestar o nosso serviço, muitas vezes esse cliente ele já nos conhece de maneira mais profunda do que nós conhecemos ele. E isso, de alguma maneira, nos dá uma posição mais confortável na hora da negociação. Então, se a gente fosse comparar, o vídeo sim, ele nos trouxe mais resultado, mas não só pela nossa atuação no audiovisual, mas por conseguir pensar e definir com maior clareza quais eram os aspectos de conteúdo que a gente ia explorar, definindo com clareza uma linha editorial. Porque uma das máximas sobre conteúdo que a gente sabe é que o conteúdo define a audiência. Então, qual é a audiência que eu quero ter? Qual é o tráfego esse que eu quero gerar em cima do meu conteúdo? E isso vai estar pautado nas coisas que eu escolher falar, né? Até um lance muito fácil de tu entender por que o YouTube pode trazer um resultado mais interessante de venda do que o artigo no blog. É só tu pensar assim, quantos redatores de jornal, me fala 10 redatores, caras que escrevem para jornal que tu lembra o nome. Agora me fala 10 nomes de pessoas que tu viu na TV alguma vez. Tu vai lembrar daqueles caras, porque tem todos os aspectos de voz e imagem que fazem marcar mais fácil na tua mente. Então acontece direto, contigo deve acontecer também, do cara sentar numa reunião contigo, ou sentar presencialmente contigo, ou você mesmo, eu mesmo, quando eu sento com alguém que eu acompanho no YouTube, parece que eu conheço aquele cara. Porque, cara, é como se eu estivesse ali, na frente do cara.
E isso não vai conseguir transmitir pelo texto, né? É verdade, o vídeo ele realmente aproxima mais as pessoas. O blog também é bom, funciona, nós temos vários cases disso ali na nossa plataforma, mas uma coisa complementa a outra. Honestamente, o ideal é que você pudesse conseguir estar em todas as mídias, né? Certamente. Com certeza. Aí que tá. A gente não deixou de fazer o blog, mas o nosso carro-chefe está no conteúdo. O que a gente faz hoje? A gente faz uma versão do vídeo no blog, porque aí a gente se dedica mais. Por serem mídias diferentes, dá para você comunicar de maneira diferente. Acho que você pode focar os esforços no que realmente traz valor, que é o vídeo, e blog, Instagram, Facebook, você utiliza de outra maneira. Você não deixa de utilizar, mas você utiliza de outra maneira. E o que a gente bate sempre é que não é uma regra. Daqui a pouco tu não se sente bem perante o vídeo, tu prefere o texto. Daqui a pouco tu prefere o Instagram, daqui a pouco tu prefere o podcast, por exemplo, que é uma outra mídia que a gente faz. Um ponto que tu falou é que é importante estar em várias mídias. E a gente entende na nossa linha editorial com o nosso cliente que cada uma tem o seu papel dentro do tipo de conteúdo que a gente quer construir. Muitas vezes o YouTube, ele é um conteúdo para atrair, para o primeiro contato. O cara vê nós pela primeira vez no YouTube. Aí ele vai lá e vê que a gente tem um podcast com vários caras relevantes, né? Com o diretor da Arezzo, o diretor do Sicredi, o diretor da RBS, a gente está gravando com o pessoal do Google, many caras que são relevantes no mercado. E o cara vê o quê? Ele acaba aquele lance da transferência de autoridade. Pô, aquele cara que eu vi fazendo um tutorial de ManyChat no YouTube tá do lado do cara da Arezzo, do cara da Natura, do cara da, sei lá. E aí eu vou lá no blog deles e os caras escrevem no E-Commerce Brasil, escrevem no Administradores, escrevem em vários blogs no mundo do marketing. Porra, esse tipo de conteúdo diferente completa a visão que o cara vai ter sobre ti. Porque a gente escreve, por exemplo, para outros blogs para jogar uma transferência de autoridade, né? Porque o que a gente está vendendo necessita disso. Porque se o cara só vê um tutorial meu sobre ManyChat, ele não vai comprar um serviço de R$5.000 por mês de marketing de prestação de serviço. Agora ele viu que eu fiz aquele tutorial, então eu tecnicamente entendo do assunto. Ele viu que o cara de uma empresa relevante, da Dell, da Natura, seja o que for, confia em mim, porque está construindo conteúdo comigo. E ao mesmo tempo eu também escrevo nos principais blogs do meu assunto. Tudo isso faz com que ele confie em mim e compre o que eu estou vendendo, que é a finalidade do nosso tipo de conteúdo, que não é uma finalidade de vender mídia, que pode ser um outro tipo de negócio que é o mais focado no teu modelo hoje, por exemplo. O que vocês poderiam deixar aí para o pessoal do nosso canal? Por onde que ela poderia começar pensando no futuro? Cara, eu faria uma questão um pouco diferente, que eu entendo que possa ser, pelo que a gente vê, uma das principais objeções pro cara não começar. Porque a nossa dica é just do it. Vai lá e faz de qualquer jeito e, cara, com o tempo tu vai aperfeiçoando. Simples assim. Mas o que eu sinto é que tem um fator que às vezes incomoda o cara. Que é o quê? Falar pra ninguém. Eu vou começar e ninguém vai me ouvir. E todo mundo começa falando pra ninguém. Exatamente. Só que, cara, se tu ir lá e fazer, começar falando pra ninguém e manter uma consistência, tu vai conseguir construir. Nós somos um exemplo. Entra no nosso canal, bota lá o vídeo mais antigo desde que a gente começou a fazer, vai ver que a qualidade cresce de forma gigante. Foi em 2017, janeiro, que a gente lançou o primeiro vídeo e começou a fazer decentemente conteúdo a partir dali. Hoje já tem quase 6.000 inscritos. Que não é muito, mas eu vou falar por que não é muito. E a gente faz vários negócios dali, vendemos 20 franquias em 2 meses de programa, já vendemos mais de 100 cursos, já fechamos aí, a gente chega a fechar 12, 13 contratos no mês para prestação de serviço de marketing digital. Por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui que eu acho fantástico, Gary Vee. Todo mundo sabe que sabe sobre conteúdo, acompanha o Gary Vee, que é uma referência sobre isso. O Gary Vee começou em 2006 no YouTube com um canal sobre vinhos. Em 2006, ele ainda continua com esse canal. Até hoje ele não tem 100 mil inscritos nesse canal de vinho, que é o Wine Library. E no canal dele, de motivação e business, ele tem mais de 1 milhão. Por quê? Ele não precisa de 1 milhão no canal de vinho, porque é um produto premium. E ele construiu uma das maiores lojas online do setor. Agora, para vender o que ele está vendendo lá no setor de business, como um tênis, um produto de ticket médio menor, uma palestra, ele já precisa de volume. E o conteúdo em si tem volume. A gente fala sobre negócios tecnicamente, sobre marketing tecnicamente, de um jeito muito técnico, pouco popular, vamos dizer assim. Só que eu não preciso de 1 milhão de pessoas. Eu preciso que um cliente, 2 clientes, me paga 5 mil, 10 mil, me contrate. Então eu não preciso de uma audiência grande.
Se tu pode ser que tu precise, mas pode ser que tu não precise. Não necessariamente tu vai precisar de uma audiência grande para conseguir ter um resultado relevante. Esse é um aspecto muito importante, né? O que vale mesmo é o nível de engajamento das pessoas que estão acompanhando o teu conteúdo. Como a gente fala para uma mídia de nicho, a gente fala para um volume pequeno de pessoas, mas a gente tem um nível de engajamento com esse público que é bastante superior a pessoas que têm audiência muito maiores, né? Mas acho que a principal dica, o que o Denner comentou, é sim, precisa ter uma resiliência, principalmente nos aspectos de início, quando você vai estar fazendo vídeos para nenhum inscrito, para 5, 6 views, mas o forte é você conseguir manter essa produção, porque esse público vai vir. E quando a gente fala de público, eu já citei antes, o nosso conteúdo é o que vai definir a audiência que vai nos acompanhar. Então muitas vezes eu preciso olhar para o meu público, tá? Quem que eu vou querer atingir? Avaliar quais são as dores, problemas, necessidades de transformação que ele tem e começar a construir pautas que vão ser relevantes para essa persona imaginada. No início do processo, ela é uma persona imaginada, porque a gente avaliou dentro de uma perspectiva de público, né? A gente especulou o que seria relevante para essas pessoas. Mas se a gente constrói uma dinâmica bastante regrada, com vídeos sempre com uma certa frequência, essa audiência começa a surgir. E a gente precisa avaliar dentro e definir o que a gente chama de linha editorial, né? Que é um processo que a gente imprime para os nossos clientes também. Se você busca atingir um público, para esse público, quem são figuras de autoridade? Para o nosso público, por exemplo, que são empresários, a gente busca outras autoridades do mercado digital, do mercado de comunicação, para interagir com eles e fazer podcasts para que a gente tenha a dinâmica de transferência de autoridade. Uma entrevista do meu sócio Denner com o diretor de merchandising da Dell sobre aspectos relevantes de venda sobre a Dell vai fazer com que a minha audiência vá ver valor. A autoridade, vá ver valor no Denner somente porque ele estava conversando com essa pessoa que é uma pessoa relevante de uma marca relevante. Ao mesmo tempo, eu não posso gravar esse conteúdo com um cara que é infoprodutor desse assunto, porque pro meu cliente corporativo, ele não gosta desse tipo de cara, ele prefere o cara que está por trás de uma corporação grande, como o diretor da Dell, do Sicredi, da Arezzo, que não são caras muitas vezes popular online, mas no meio corporativo são. Então isso é muito importante. Às vezes tu acha que aí que é o ponto. Eu poderia ter uma audiência maior produzindo um conteúdo mais pop, mas eu não ia vender o meu serviço, que ele é um serviço mais caro, mais corporativo. Então eu tenho que ter essa clareza, que eu não preciso de uma audiência tão grande, mas eu preciso de uma audiência qualificada pro que eu tô vendendo. Acho que isso é um bom caminho. O pessoal que está acompanhando, acompanhou até agora, se quiser saber mais, acho que o canal do Luciano aqui é um baita caminho. Ele é um cara bem focado e sabe fazer um conteúdo de qualidade, tá? Aí os números e os fatos, tu tá aqui, tu já sabe disso. E a gente pode contribuir com um pouquinho também. Se o pessoal quiser saber um pouco sobre um pouco mais da nossa experiência, deixe de se inscrever lá no nosso canal. Vai sair também um vídeo com o Luciano lá, que vai ser bem legal. E a gente tá aí para colaborar.